Voltamos e o Em Pauta de hoje fala sobre segurança de dados. Estão conosco o advogado e DPO Leonardo Góes de Almeida, especialista em Direito Digital e mestre em Ciência Jurídica pela UEMP, e Fábio Cardoso, mestre em Mídia e Tecnologia pela Unesp e também doutorando neste mesmo setor. Quem também participa do nosso programa de maneira remota é o professor Kelton Costa, do Departamento de Comunicação da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru. Ele também é pesquisador nessa área de segurança de dados e fala um pouquinho com a gente sobre as mudanças que a Lei Geral de Proteção de Dados deve trazer, tanto para o mercado de trabalho quanto para a universidade. Então vamos ouvir o que ele tem para falar. Como pequenas, médias e empresas de grande porte terão que se adequar, eles precisam se adequar às exigências dessa nova lei, né? Eu acredito que, como consequência, nós teremos um aumento muito significativo de profissionais, pela demanda, né, de profissionais da área de TI. E aqui eu acho que entra, então, o interesse na parte de profissionais, né, da área da graduação, falando como professor, né, como pesquisador, né, entre essas diversas exigências da LGPD, por exemplo, nós temos uma criação, exigido, né, uma criação de um novo cargo nas empresas, que é o DPO, uma sigla em inglês para Data Protection Officer, né, específico para atuar nesse contexto da segurança. Já nos cursos de graduação, especificamente em computação, deverão então incluir também esses conteúdos, né? A gente tem que incluir esses conteúdos no nosso plano de ensino, né? Então, a ideia principal para essa questão da LGPD, como proposta para as disciplinas específicas de segurança, né, é o de relacionar. Eu acredito que a palavra relacionar é o mais importante nesse momento, porque a gente necessita relacionar com todos os tópicos que nós já abordamos em pesquisas, né, em aulas, inclusive, sobre infraestrutura, dispositivos, ferramentas, softwares, que já são utilizados na área de segurança, né, e que nós temos que relacionar com a lei LGPD, né? O que é necessário, né, de ferramentas, ou seja, o que é necessário de tecnologia para apoiar a LGPD. Fábio e Leonardo também, que atua aí no mercado de trabalho, já como DPO, como que vocês veem, então, o mercado de trabalho e a formação dos profissionais no setor atualmente, fazendo um complemento a essa fala que o professor Kelton trouxe para a gente? Eu acho que o principal desafio que a gente vai ter nesse caso é que o profissional que deve trabalhar como DPO, isso o Leonardo pode falar muito melhor, porque ele atua na área, né, especificamente, não é a formação de TI dele, não digo que ela é irrelevante, mas ela é menor perto dos outros conhecimentos que ele precisa ter. Eu não acho que o profissional de TI seja o mais adequado para para virar DPO. DPO tem que ter essa noção de questões jurídicas, tem que ter a noção de ciências da informação, que é muito mais sobre aquilo que você vai fazer com os dados e que dados podem ser colocados em algum lugar específico, do que a solução técnica. A solução técnica, geralmente, o profissional de TI já tem, que é a encriptação de dados, que é a normalização do banco de dados, que é a segurança disso. Essas questões, elas não diferem do padrão que a gente já está acostumado a fazer. Eu sempre digo para o pessoal que trabalha diretamente com TI, agora falando como programador, que fica assustado com a LGPD, fala que não há problema, porque ela só corrobora aquilo que você já deveria estar fazendo há muito tempo. Se você não está fazendo, tem um problema, a LGPD vem aí para tentar te alertar que se você não fizer direito, você vai ser punido. Então, a necessidade de um profissional trabalhando com DPO numa empresa hoje, ela não, na minha opinião, em modesta opinião, talvez seja até controversa, ela não deveria se colocar apenas na questão do TI. Ela não é só uma questão de exatas neste caso, é mais uma questão de saber que informação guardar e de que maneira guardar. O Leonardo vai falar melhor do que isso, porque ele atua diretamente na área, então ele vai poder explicar isso de uma maneira mais direta.
Na minha opinião, embora, claro, todo profissional de TI tenha que ter isso bem claro na mente, então a disciplina que o professor falou, ela é essencial. A gente precisa colocar essa conscientização no mercado de TI, entender que isso é um problema que precisa ser enfrentado, mas eu acredito que nós vamos ter outras áreas que vão precisar estar mais presentes junto desse trabalho do que só um profissional de TI. Acho até periclitante a gente trabalhar só com um profissional de TI dentro dessa área. Em cima da fala não só agora do professor Fábio, como até do próprio professor da Unesp que gravou o vídeo, é isso mesmo. Alguém com conhecimento isolado em TI talvez não seja o caso, mesmo porque quando a gente faz essa reestruturação, aquilo que a gente diz, o compliance da LGPD, o responsável pela segurança da informação e pela tecnologia da informação da empresa, se ele se confundir com a própria figura do encarregado de dados, pode gerar, entre outras coisas, até um conflito de interesse, né? Isso pode gerar um problema nesse sentido, de modo que o interessante é que se destaque alguém para ser um encarregado de dados que tenha um conhecimento multidisciplinar, tá? Eu posso falar, assim, pela minha própria experiência, que hoje eu sou o DPO de um grande escritório de advocacia aqui em Bauru, onde lá atrás, antes de fazer minha graduação em Direito, eu era o técnico de informática do escritório. Eu sou filho aqui eu sou filho da Unesp aqui em Bauru também, porque eu fiz o Colégio Técnico Industrial, CTI, fiz programação, enfim, outros tempos, né? Mas tenho essa base. Depois eu continuei na faculdade de Direito unindo esses conhecimentos e na parte acadêmica eu acabei indo na área e fui para a prática, tá? Então, assim, a gente vê em algumas empresas, às vezes o líder ali do DP, do RH, um profissional do marketing. Não existe hoje um pré-requisito objetivo e obrigatório quanto à formação do DPO. Existem as certificações hoje, né? A mais famosa é a EXIM, que é uma internacional, que é pautada na GDPR, inclusive, né? Que é a correlata à LGPD. Mas o interessante é que isso seja um trabalho multidisciplinar, né? Que abarque aí vários setores da empresa. Está o gancho dessa questão que a Carol colocou, com base no que o professor Kelton mencionou, para a gente pensar, talvez, nos milhares que estão lá fora. De novo, lembrar a questão da pejotização do mercado de trabalho brasileiro aqui, em níveis horizontais, mas com um volume gigantesco de demanda. A visão de vocês acadêmica, do que vocês acompanham, da formação, se há essa inter-relação lá na formação, tanto na área do direito, que é a formação originária do Leonardo, teve que buscar o caminho, quanto o sentido inverso do Fábio lá, dos técnicos na formação estrutural em relação ao outro campo que é o direito. Recentemente passou a ser obrigatória a matéria de direito digital na grade curricular na formação jurídica. E eu digo assim, recentemente mesmo, né? Foi o ano passado, tá? Então, algumas faculdades que já contemplavam a matéria de direito digital, direito eletrônico, enfim, a terminologia é o que menos importa agora, mas que fazia essa associação entre mundo jurídico e mundo digital, né, de fato saem na frente porque muitos dos seus alunos formados perceberam esse nicho que era inevitável, né? Então, assim, obviamente demorou, tardou, mas que o judiciário tem sim que se preocupar com as questões atinentes ao mundo digital, tá? Então, hoje ainda é muito tímida também as pós-graduações no que diz respeito à matéria de direito digital. É um campo extremamente incipiente, até aproveitando a fala do professor que fez o questionamento quanto a questão das pequenas e médias empresas que vão ter que se adequar à LGPD também. É um mercado grandioso, por mais que eu também faça uma ressalva aqui, talvez o Estado vai dar um tratamento diferenciado às microempresas, empresas de pequeno porte, assim como você tem um tratamento na legislação fiscal, por exemplo, vai ter nisso também, mas isso não faz com que
elas fiquem totalmente isentas de se adequarem, tá? Mas, por exemplo, não faz sentido um comércio pequeno, uma empresa que às vezes malemar emprega 2, 3 funcionários, ser obrigada a ter um DPO. No outro giro também, a gente tem, até em cima dessa questão que o Nelson está falando, da pejotização e tudo mais, vai ter a figura do DPO as a Service, que é um DPO externo, tá? Então, assim, algumas empresas contratarão um DPO, assim, que seria uma espécie de um DPO coletivo, eu não sei aonde isso vai parar, um pouco até, eu vejo até com um certo temor, assim, o DPO ser fora da empresa, por mais que isso vai ser possibilitado, porque não tem nenhuma vedação legal, mas assim, hoje para você dar uma consultoria jurídica com viés digital, e aí o professor Fábio vai falar o contrário também, quando você do mundo tecnológico tem que chegar e confrontar com a legislação, eu ouso dizer que as possibilidades vão se exponenciar a cada dia mais. Eu não vejo isso sem ser de forma multidisciplinar. Leonardo pontuou bem. Difícil você conseguir ter um profissional de TI que tenha versamento em direito, e difícil ter um profissional de direito que tenha versamento em TI. E difícil ter esses dois profissionais que entendam de Big Data e análise de dados, porque em alguns pontos, principalmente em empresas maiores, a gente vai ter que lidar com dados de maneira um pouco diferente do convencional. Não é nem aquela empresa pequena. Essa empresa pequena que o Leonardo falou, ela vai provavelmente contratar um DPO como serviço e que vai prestar serviço para várias empresas. É difícil uma quitanda contratar um DPO para trabalhar com dados no site pequeno zero que colhe poucos dados. Isso vai acabar se ajustando, o mercado vai colocar essas questões. Empresas de cloud computing já estão se movendo para poder criar serviços que fazem essa gestão de dados de forma automática. Quando você coloca os dados lá e essa questão toda de encriptação e de armazenamento e compliance já seja feita, o DPO ele vai acabar cuidando das informações a nível de saber onde essas informações vão ser colocadas, mas já para as empresas pequenas isso acaba se resolvendo, entre aspas, botar aspas nisso de maneira mais fácil. Ela vai contratar um DPO, um serviço que faça isso para ela resolve. Para as empresas um pouco maiores ou aquelas que lidam com dados de maneira mais ostensiva, por exemplo, as empresas que pegam um cadastro e vão usar esses dados para alguma coisa, elas vão precisar de um profissional adequado, e esse profissional ainda é uma incógnita de saber como que vai ser formado. O meu medo é que as empresas achem, como tudo dentro de uma empresa, que é tecnológico, joga para o cara do TI, que o cara do TI vai cuidar. A partir de agora, você que é o gerente de TI, você também vai ser o DPO da nossa empresa, e não prepará-lo para isso, e não deixar claro que isso é importante, e colocar debaixo do tapete e deixar lá. Difícil você pensar que sem um profissional do direito, Leonardo é a mosca branca da questão, se for pensar. É o cara em direito, trabalha com TI também. Que talvez a área do direito, toma até a liberdade de falar, seja a que mais está se preparando para isso. A área de TI ainda, dentro da área acadêmica, não há uma matéria, por exemplo, chamada Direito Digital, que deveria existir dentro dos cursos de TI. Até alguns têm, tá? Não são todos que não têm. Mas que seja feita de forma ostensiva e que esteja numa visão melhor do que daquilo que está sendo colocado hoje no mercado. E também o profissional de ciências de dados, que eu acho que para empresas médias e grandes ele é fundamental nesse caso. Não adianta você saber todas as leis, não adianta saber como colocar esses dados dentro de forma segura de um sistema se você não sabe o que esses dados são, para onde eles podem ir e de que maneira que eles podem interagir entre si. Então, o profissional perfeito seria uma fusão de 3, acho. O cara da ciência de dados, o cara da TI e o cara do direito, mas isso é impossível. Então, sinceramente, eu não sei como esse mercado vai ficar, como que ele vai se adaptar. Várias possibilidades. Uma é uma gestão conjunta, que uma empresa grande coloque o advogado que ela tem, o cara de TI e o cara de ciências de dados para conversar e eles juntos chegam a uma conclusão de que maneira que esses dados vão ser geridos. Profissionais especializados, que vão estudar as 3 áreas e vão gerar uma nova profissão. Não acho que um profissional dessas 3 áreas, o DPO ideal, vamos dizer assim, deveria ser versado nessas 3 áreas. A gente não tem esse versionamento. Talvez dedicações, cursos específicos, pós-graduações específicas nisso, acho que vão ser muito importantes neste caso.
Ou o cenário que eu mais temo que aconteça é que as empresas não dêem essa devida importância e simplesmente promovam pessoas e coloquem o título de PO nelas, que é o pior cenário. Gostaria que isso não acontecesse, porque em alguns anos as pessoas vão entender a importância desse profissional. Já que a gente pôs um pé dentro da universidade, aproveitar e pegar a segunda contribuição do professor Kelton Costa para a gente prosseguir aqui na nossa conversa. Nós temos uma preocupação muito grande com a detecção de intrusão em redes de computadores. Essas pesquisas, em nível aí mundial, existe uma ênfase muito grande, uma preocupação muito grande com os dados, não só aqui no Brasil. Hoje, muitas pesquisas tratam essa vertente da segurança de dados utilizando a inteligência artificial. Hoje, a inteligência artificial é muito aplicado em diversas áreas. Não seria diferente na área de segurança. Dentro da área de inteligência artificial, nós temos uma linha chamada de machine learning, reconhecimento de padrões. Ou seja, essas pesquisas tendem a detectar o que nós temos de invasão de dados ou padrões ou técnicas que já são usadas para invadir ou para capturar dados nossos, tanto de smartphones ou computadores de mesa, notebooks e tudo mais. Então, essas pesquisas hoje, elas são muito fortes no mundo. É uma demanda muito grande de publicações, de artigos científicos nesse contexto. A gente ouviu o professor Kelton, lá da Unesp de Bauru, e entrando nessa última parte do nosso Em Pauta, vamos trazer alguns temas de grande porte, né? A gente falou bem da realidade da LGPD, como que está o mercado de trabalho. E agora, como que vocês veem o panorama de pesquisas em tecnologia, inteligência virtual e segurança de dados, um pouquinho do que o professor Kelton falou, e também trazer para a gente aqui, vocês que estão na área, quais são os grandes temas de debate hoje quando a gente fala de segurança de dados e tecnologia? Eu acho que eu gosto de falar especificamente desse assunto, porque a minha área de pesquisa no doutorado é exatamente essa, que é machine learning e inteligência artificial. No caso da proteção de dados, é importante que a gente entenda que não é proativamente usando inteligência artificial que a gente vai resolver o problema. Eu acho que parte pela questão da conscientização pessoal, uma questão humana, não é uma questão de máquina. Mas falando na questão de análise de máquina, há muitas iniciativas, por exemplo, os antivírus hoje são todos proativos para tentar evitar abusos, eles acabam usando a inteligência artificial para análise. Os sistemas de proteção preemptiva de servidores, eles também usam inteligência artificial para analisar padrões, para saber como que os invasores acabam se portando para tentar invadir aquele servidor. É muito abrangente a inteligência artificial dentro dessa área, mas ela acaba precisando de um aporte humano, diria assim. Porque o próprio uso dos dados, como eu coloco isso de maneira específica, ele é mais humano do que máquina, por dizer assim. A própria questão volta àquilo que eu disse lá no início da Apple está proibindo o compartilhamento de dados dentro dos aplicativos. Todo esse compartilhamento de dados ele é feito usando técnicas de inteligência artificial. Eles tentam o tempo todo identificar que aquele dado que você passou ele pode ser cruzado com outros dados que você porventura tenha fornecido em outro lugar, e juntando esse grande bolo do Big Data, ele consegue chegar a conclusões que só a inteligência artificial vai chegar. Aquele pequeno dado que você fornecer em algum lugar vai ser juntado com outro pequeno dado de outro lugar, que outro pequeno dado de outro lugar, e esse bolo gigante, analisado de maneira específica, ele vai acabar chegando a uma conclusão. Eu não me preocuparia tanto com a segurança em si, porque essa área, por incrível que pareça, ela evolui bem. As pessoas estão criando soluções para armazenamento desses dados de maneira preemptiva, específica. Não vejo muitos problemas nessa área. Mas eu vejo muito problema com a relação do ser humano com os dados que provoca. Até com os dados que a inteligência artificial origina.
As pessoas têm noção do que a inteligência artificial faz? Do que ela consegue fazer com os seus dados, das questões que ela consegue aferir com os dados que você fornece? Acho que especificamente nesse caso é importante. Por exemplo, nessa questão da Apple e agora o Android, os celulares em geral, quando falar em marca, eles vão impedir que esses dados sejam acessados por outras pessoas, eles vão pedir sua permissão para que isso aconteça. O Facebook já está planejando perder, acho que 40% da receita que ele tem. Isso vai causar uma questão disruptiva. Tem muitas empresas que dependem desses dados. A economia de inteligência artificial trabalha com isso. Essa junção de dados acaba juntando tudo isso no mesmo lugar. E essa mudança de paradigma talvez trazida pela inteligência artificial, que vai ajudar, porque hoje ela ajudou a criar um ecossistema enorme de pouca privacidade na internet, para me alongar muito, e ela agora está sendo usada para corrigir o próprio problema que ela criou, vamos dizer assim. Os dados que ela mesma expandiu, que agora ela está tentando ser juntada num ponto só. É complicado saber onde isso vai dar, acredito, porque é uma questão que une bilhões de dólares em dados e cada vez mais a inteligência artificial está cada vez mais específica, fazendo coisas que a gente não imaginava que elas fariam, analisando dados que a gente até ano atrás não sabia que era possível, o custo da análise desses dados também caiu. É complicado. Eu não sei dizer para onde a inteligência artificial vai nos levar nesse caso da proteção de dados especificamente, mas atento para o fato que eu acho, na minha opinião, que é uma questão mais humana do que máquina neste caso. Quer complementar, Leonardo? Claro, trazendo um pouco para a minha área, eu acredito que o grande desafio dessas questões envolvendo proteção de dados no mundo jurídico é, primeiro, o mundo jurídico entender o funcionamento disso, entender princípios básicos quanto a um dado se repercute numa informação. Quando o professor Fábio disse do profissional multidisciplinar que consegue enxergar todos esses panoramas, como que a gente vai entregar simplesmente no mundo judiciário, com todo o respeito que tenho, e eu faço não enquanto agente público, mas advogando, perquirindo diariamente os interesses dos meus clientes, você mostrar para o judiciário como a lógica informacional, tentando englobar tudo, funciona. Então, eu acredito que o grande desafio, primeiro, é o pessoal do direito sentar com o pessoal da TI, da SI e conversarem. Esse é o primeiro grande desafio. Agora, aspectos práticos de mercado também, por esse mundo jurídico que eu vivencio, a inteligência artificial já está substituindo em larga escala os advogados do Ctrl+C, Ctrl+V já faz um tempo, né? E eu vou, mais uma vez, votar com o relator Fábio, que é uma questão humana, porque o profissional que é diferenciado, que faz o trabalho artesanal, por mais que a inteligência artificial evolui a passos largos, ele continua sendo imprescindível. O cara, com perdão da expressão, o cara que faz o diferente, aquele, Nelson, que pede a bola na hora que sai o pênalti, ele continua sendo imprescindível. Não tem como o talento ainda, espero que nunca, viu, professor Fábio, mas o talento ainda ser substituído de uma maneira assim eficaz pela inteligência artificial. O que eu digo é o seguinte: vários profissionais que desapareceram nos últimos anos, profissionais não, as profissões que se extinguiram nos últimos anos e teve que ter um remanejamento de mercado, isso vai continuar, ok? Isso vai continuar. Todo aquele trabalho assim mecânico que pode ser substituído por inteligência artificial será, porque confundem também, né? Existem situações que foi simplesmente a automatização que substituiu essas informações, essas profissões, e falam de inteligência artificial. No mundo jurídico mesmo, a gente tem volumetria, jurimetria, que não necessariamente esbarra ainda em inteligência artificial, e o pessoal acaba confundindo esses termos. Então, já que a gente está no mundo acadêmico aqui, em TVs que
estimulam, né, cada vez mais o conhecimento científico, eu acho que a base de tudo para ninguém ficar estacionado aí é continuar estudando e se atualizando. Legal, e aproveitar que a gente tem um tempinho aqui, que eu estou cuidando do cronômetro, enquanto a Carol está lá de Botucatu produzindo junto com a gente, é pegar uma sugestão de várias que ficaram aqui para a gente conversar, mas para aproveitar o nosso bate-papo, da experiência de vocês, pegar o senso comum do dia a dia, pensando nos outros públicos que não têm, lógico, nem de longe a especialização e a lida de vocês nessas áreas. A gente pensar que tem um sistema global de concentração e controle de dados, eles controlam essas chamadas Big Datas, comportamentos e dados, ou controlam as duas coisas? Qual que é a linha divisória para as pessoas se enxergarem nisso? Ela é extremamente tênue e às vezes até imperceptível. O professor Fábio disse no bloco anterior, na nossa apresentação, enfim, quanto ao impacto do tratamento dessas informações, desses dados que viram informações, enfim. A gente tem que partir do pressuposto que se um dado não repercute numa informação, não teria um sentido propriamente dito para aquele destinatário, enfim. Mas foram responsáveis, o tratamento equivocado ou não desses dados foi responsável na eleição da maior democracia do mundo, na eleição retrasada, foi determinante para o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, existem alguns documentários, alguns em sistema de streaming aí que você vê e olha e fala, nossa, aquilo que a gente previa para o futuro era muito menos do que aconteceu. Então, os nossos comportamentos, Nelson, eles são sim, eu acredito que são sim, muito influenciados pelos dados que fornecemos, esses dados tratados, como eles retornam para a gente, tá? Não à toa, sugestão de vídeo, sugestão, promoção aqui, isso, aquilo. O professor Fábio pode até falar um pouquinho, se me permite, professor, a pergunta. Tem muita gente que fica, eu falei alguma coisa aqui e de repente o meu aparelho escutou porque já saiu aqui e mal para pensar que ali nos termos de privacidade, quando instala uma TV, uma Smart TV, fala que pode capturar o som para isso, aquilo, enfim. Então, a gente tem uma linha tênue também, Nelson, entre aquela teoria da conspiração, que se isso acontece ou não acontece, o que efetivamente acontece, tá? Então, eu acredito, assim, que o nosso próprio comportamento, ele é retroalimentado por esses sistemas que condicionam a continuidade desse comportamento, ou até a ruptura, enfim. Pode parecer um negócio meio Matrix, assim, mas a gente tem como trazer em exemplos práticos o que eu estou te falando agora. Você compra ali, às vezes você pensou em comprar uma geladeira, de repente a geladeira já está na porta da sua casa, né? Então, assim, não querendo aqui forçar muito, mas uma coisa está condicionada à outra. Enfim, não sei o que o professor Fábio acha disso. Eu vou dar um exemplo para vocês, gente, que vocês vão entender bem isso. Hoje em dia está na moda, sempre uso esse exemplo, daqueles aspiradores remotos que a gente compra, eles aspiram nossa casa sozinhos e tal. Alguém se deu conta que aquele aspirador vai mandar para a empresa que fez o aspirador todo o mapa da sua casa? Ela vai saber como que a sua casa está configurada, ela vai entender aquilo que você comprou dentro da sua casa. Por exemplo, onde é que está a sua mesa, quantos lugares tem sua mesa, qual o tamanho da sua cama, qual é o tamanho da sua casa, e esses dados vão ser colocados em algum lugar que vão fazer confronto com os dados, por exemplo, da geladeira que você comprou, que hoje em dia a gente tem geladeiras smart, que elas conseguem saber o que tem dentro da geladeira, o que é que você comprou, de que maneira que você comprou. Num exemplo específico aí, o Leonardo falou de uma questão meio paranoica que a gente tem, mas não é paranoica não, tá? Juntando esses dados, a empresa poder te oferecer uma cama maior, porque ela percebe que você tem uma pessoa a mais na sua casa que não tinha antes, pelas coisas que você comprou e colocou dentro da sua geladeira. Quando a gente fala dados, a gente acha que é aquilo que a gente digitou, que a gente colocou, a foto que a gente tirou. Então, a questão dos dados, elas englobam, ainda mais nessa era da internet das coisas, tudo que porventura tenha conexão com a internet e possa mandar um dado para algum lugar. E a gente não está preparado para isso. A gente está, agora, por exemplo, que esses aspiradores estão ficando mais acessíveis, as pessoas estão começando a comprar.
Tudo bem, falando de maneira técnica, aqueles aspiradores mais baratos não têm esse tipo de mapeamento nem comunicação com a rede. Mas os mais caros, por exemplo, tem isso, vai acabar chegando nos aspiradores daqui a pouco. Eles vão começar a mapear a sua casa. Está escrito lá no manual. Olha, essas informações podem ser usadas para uso e vão ser compartilhadas por uma pessoa. Então, a empresa, juridicamente, ela se protegeu. A empresa que fez a geladeira também se protegeu. Todos os dispositivos estão protegidos, mas se a gente não fazer as pessoas lerem, se elas não pararem para prestar atenção que aquilo está acontecendo, elas vão fornecer esses dados e esses dados vão ficar sendo à mercê das nuvens. E a inteligência artificial, acho que ela está aqui para ajudar a gente a entender um problema que talvez a gente não tenha percebido que tem. Eu não sei se eu estou falando isso para vocês, vocês já pararam para pensar nisso, mas eu parei para pensar nisso pouco tempo atrás. As pessoas não têm essa noção que elas vão comprar um aspirador para resolver o problema do pó da casa delas. Elas vão acabar fornecendo dados que, teoricamente, deveriam estar sendo dirigidos pela LGPD, precisam ser cuidados, precisam ser não compartilhados. E o bolo desses dados juntos dentro de uma questão diferente, caso eles vazem, caso a LGPD falhe, a compliance dos dados falhe, podem ser desastrosos. Por exemplo, num terreno da hipótese, uma pessoa pode saber como que ela vai invadir sua casa pelo mapeamento que o aspirador que você colocou lá para limpar o pó fez, se esses dados vazarem. As pessoas podem saber seus hábitos alimentares baseado naquilo que está dentro da sua geladeira inteligente, que você só comprou porque você achava legal que ela discasse para o mercado para pedir alguma coisa que você não tinha. Esse novo paradigma de como que esses dados estão sendo colhidos de todas as plataformas diferentes, eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem. A IA ela ajuda bastante nesse caso, a tentar prever esse tipo de comportamento e saber guardar esses dados sem que a gente tivesse se dado conta de guardar esses dados. Já parou para pensar, por exemplo, que você pode colocar uma fechadura inteligente na porta da sua casa e essa fechadura inteligente passar por um dado de algum lugar, não se sabe por quê, qual hora que você chega e que você sai em casa? Você tem noção do problema que seria se alguém soubesse que hora que você está em casa e que hora que você não está, caso esse dado vaze? Então, acho que é o grande desafio da questão. A IA ajuda, mas por isso que eu falo que é uma questão humana, porque nenhuma IA vai entender que ela precisa guardar esses dados. É difícil você fazer esse cruzamento. Esse cruzamento é muito abstrato. E tem cruzamentos que a gente só vai poder saber que são feitos na hora que eles acontecerem, que alguém parar para pensar e olhar, que é mais ou menos o que ocorreu na eleição americana. Talvez na brasileira também, mas é uma questão específica que não dá para frisar. Porque, olha, as pessoas colocaram esses montes de dados aqui, vamos jogar tudo isso numa inteligência artificial e ver o que isso deriva, porque ela vai achar padrões que a gente não está acostumado que ela ache. Com tudo conectado, com tudo ao mesmo tempo mandando dados para todos os lugares, ou a gente vai chegar à conclusão de fazer uma lei, que como a LGPD, que tem que pegar e funcionar, que a gente consiga preservar, ou o mundo vai virar uma terra de ninguém, onde todo mundo tem dados de todo mundo e a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Que eu não sei como seria. Eu não estou fazendo exercício de futurologia aqui, porque é muito complexo. Mas é meio assustador se você for pensar por esse prisma, penso eu. Não sei o que vocês acham. É interessante que a gente sempre frisa a questão humana. Por mais que a gente vá falando, vai, volta para a questão humana. Esse exemplo que o professor Fábio trouxe, sobre no terreno da hipótese, né, do horário que você chega, o horário que você sai, uma fechadura inteligente manda ou deixa de mandar, enfim, é curioso porque, independentemente de como esses dados eles venham a ser tratados e vazados, o fator humano, você, titular dos dados, você, usuário, você faz o check-in na plataforma falando que você não está em casa. Você acaba mostrando no Instagram, você acaba fazendo um story, você acaba... Então, assim, por mais que a gente fique aqui discutindo, né, o alcance de como esses dados vão ser tratados, isso me faz remontar uma situação, quando eu era pequeno, que meu pai sempre preocupado com segurança, que queria colocar ali que a lâmpada acendesse à noite para mostrar que tinha alguém em casa, a gente estava viajando, ele lá todo preocupado. E um pouco antes da gente ir para a praia, minha irmã colocou na época no Orkut Partiu Praia. Então, assim, a questão humana, ela sempre vai estar aí umbilicalmente ligada e a falha humana, enfim, o peixe acaba morrendo pela boca, infelizmente, né? Eu agradeço muito aí o convite, estou sempre à disposição de vocês, espero ter esclarecido aí de uma maneira
clara, concisa, né? Enfim, a gente quer trazer não só dados, mas trazer informações concretas à comunidade. É um prazer, contem sempre comigo. Legal, obrigado, Leonardo. Fábio, obrigado. Eu que agradeço vocês, Carolina, Nelson, o pessoal da TV Câmara, o pessoal da TV Unesp. Eu estou sempre por trás das câmeras, né? Deixa claro que quando esse programa é exibido pela TV Unesp, eu que faço a parte técnica da gravação, então é sempre um prazer você estar na frente das câmeras, podendo ajudar. Espero que eu tenha conseguido também, junto com o professor Leonardo, com prazer conhecer também, viu, Leonardo? É fantástico suas posições, achei muito legal. Espero que eu tenha conseguido ajudar e passar para as pessoas a ajudar a importância da consciência dessa plataforma de dados e como que a gente vai ter que lidar com isso no futuro. Legal, muito bem. Chegamos ao final do Em Pauta. E para registrar para vocês a importância dessa questão da tecnologia, das nossas inter-relações, o Fábio Cardoso, a gente se conheceu por vídeo agora, e no Em Pauta, de forma do bastidor, tecnologicamente falando, nas outras nossas gravações. Obrigado, Carolina Vieira, lá de Catu, que conversou conosco. Participaram desse nosso encontro o advogado Leonardo Góes de Almeida, especialista em Direito e Educação Digital, e o Fábio Cardoso, mestre e doutorando em Mídia e Tecnologia pela Unesp. Obrigada a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo produzido pela TV Câmara Botucatu, TV Câmara Bauru, Rádio Bauru também e TV Unesp. Você pode rever esse programa e outros conteúdos no canal do YouTube das 3 emissoras. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.